Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente está recapitulando a lição de adultos. Hoje o tema é Vitória Final sobre a Morte. Está curioso para saber mais desse tema? Então fique aqui conosco e nos ajude também comentando, curtindo esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas, tá ok? E não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, @adventistas_caxambi. Vou pedir para o Daniel ler aqui a passagem de 1 Coríntios 15, do 54 ao 57, por favor. Tá bom, vamos lá a partir do 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E aí esse versículo já fala tudo, assim. Quem é que foi a pessoa que derrotou a morte? Eu queria um pouco ouvir do Henrique. Senhor Jesus, né, Iris? E eu faço a pergunta para vocês aqui, ó. Na minha tradução está assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de mortalidade. Quando é que isso acontece? Na volta de Jesus, não é isso? Então, é na volta de Jesus que isso acontece. Sim. Esse corpo caído, com tendências para o mal. A gente tem que tomar cuidado, né, que teremos uma natureza, aquele que estiver vivo, né? Quem morreu está morto. Vai ressuscitar quando Jesus voltar, mas enquanto você estiver vivo nessa terra, temos uma tendência para o erro. Mas Deus nos dá vitória, domínio sobre isso, né? A gente tomar cuidado que a gente vai chegar a um ponto tal que eu não tenho o pecado. Tem que tomar cuidado com isso. Essa inclinação, sempre tem essa inclinação. Mas Deus nos dá domínio, vitória, luta sobre isso, com o poder do Espírito Santo. Mas enfim, continuando aqui, que a morte foi tragada, destruída, né, pela vitória, porque o último inimigo não é Satanás, é a morte. Porque a morte, enfim, é o fim de tudo. E Deus não quer isso para os seus filhos e filhas. E Jesus venceu a morte. E é curioso falar isso porque, repito, eu comentei isso no outro dia, né? Deus, ele é onipotente, mas ele segue regras da sua moral. Ele está vencendo a batalha baseado na sua moral, no seu caráter, e não na força bruta. Porque Deus podia estalar um dedo, destruir Satanás e levar todos os santos para o céu. Mas existem regras na salvação. Até como testemunho de quem Deus é, ele está seguindo etapas nesse processo. E Jesus precisava ganhar a morte, vencer a morte como ser humano. Porque o salário do pecado é a morte. E todo Adão e todos os seus filhos merecem morrer. E aí vem o Senhor Jesus Cristo, 100% divino, mas também 100% humano. E ele tem uma vida sem pecado. Então Jesus não merece morrer. E morreu. E agora, ele morre sem pecado, como um sacrifício perfeito, pagando por todos os pecados, carregando sobre si a culpa do pecador. E agora ele está na sepultura. E no terceiro dia, ele vence a morte. E agora, aquela morte que nós merecemos, ele paga. E agora ele pode... E essa que é a ideia. Mas se Deus é todo poderoso, por que ele não ressuscita todo mundo agora? É porque tem uma regra moral a ser obedecida. E Jesus precisa... Não é falta de poder no sentido capacidade, mas era necessário moralmente que um ser humano tivesse uma vida sem pecado, para provar o inimigo errado, para ganhar o reinado que Adão perdeu. A gente vê isso no início do livro de Jó, né? Quando, traduzindo em miúdo, Satanás fala: eu sou o rei da terra, Adão perdeu para mim e agora quem manda lá sou eu, e todos eles me seguem. Aí Deus falou: não, meu servo Jó não te segue, não. Aí tudo aquele embate, né? Então um ser humano venceu o pecado, derrotou Satanás, venceu onde Adão perdeu, e agora, tá, mas ok, mesmo em ressurreição, aí entra o poder divino. Só Deus pode dar a vida. E aí o divino Jesus vence a morte. É como se eu falasse, lembre-se,
Jesus é divino e humano ao mesmo tempo, filho de Deus, filho do homem. Como humano, ele venceu, teve uma vida perfeita sem pecado. Só que, como ele tem vida própria em si mesmo, por ser divino e eterno, ele vence a morte na sepultura. E agora ele tem o poder moral de ressuscitar todo ser humano. Como eu venci, então todo mundo que crê em mim, eu posso ressuscitar também, porque eu venci a morte. E a vitória dele é minha também. E não é uma questão apenas de poder, é uma questão jurídica, é uma questão moral. E agora ele tem moral para ressuscitar qualquer um que nele crê. Mas essa coisa... Eu lembro de um pastor americano chamado Ivor Myers. Eu gosto muito dele. Recomendo demais. Eu tive a graça de... Eu consigo entender em inglês, né? Eu consigo consumir conteúdos em inglês. Mas hoje em dia tem questão de tradução automática. Então, quem quiser pesquisar no YouTube, Ivor Myers é um pastor adventista que eu tenho muito carinho por ele. Gosto muito dos seus sermões. E ele usa uma analogia não, ele usa um comentário bem curioso. O salário do pecado não é a morte? Então, Jesus merecia morrer? Então ele faz uma brincadeira séria. Olha, Jesus não merecia morrer, porque ele nunca pecou. Então, quando o pecado mata Cristo, o pecado pecou. O salário do pecado é a morte. Como a morte simbolicamente falando, matou Jesus, mas Jesus nunca pecou, a morte pecou. E o pecado e a morte morreram em Cristo, no sentido que Jesus conquistou o direito de perdoar e ressuscitar qualquer um que nele crê, porque ele venceu a morte, venceu o pecado, e agora ele pode transformar qualquer um que nele crê como co-herdeiro do que ele merece. A vitória que eu ganhei sobre a morte, eu posso dar para quem eu quiser. A vida perfeita, porque eu não tive pecado, a vida perfeita que eu tive, ou seja, a minha justiça, eu posso justificar quem eu quiser, quem crê em mim, porque eu venci, a minha vitória é de quem crê em mim também. E agora Jesus venceu a morte. Porque, vou dar um exemplo aqui meio estranho, né? É só uma analogia, porque por que tinha que ser Jesus morrer na cruz? Não podia ser eu. Primeiro que eu sou pecador. E se eu morresse, nada mais justo. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E todos pecaram, encarecem a glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, se eu morresse na cruz, eu sou um pecador que merece morrer mesmo. E se fosse o anjo Gabriel? Ele nunca pecou. Eu não sei se ele aguentaria o que Jesus aguentou, porque ninguém aguenta o que Jesus aguentou. Ninguém. É por isso que ele é digno de adoração, porque ninguém suporta o que ele suportou. Mas, quando vem a ordem de tirar Jesus da sepultura, o anjo Gabriel não tem esse poder. Henrique, ressuscita dos mortos. Não consigo. Eu não tenho vida própria. Gabriel, ressuscita dos mortos. Não consigo. Eu sou uma criatura. É o lado divino de Cristo que vence a morte. Como ele tem vida em si mesmo, ele pode... A minha vida é vida eterna, não derivada. A vida... eu não ganhei minha vida do Pai. Eu tenho vida em mim mesmo, porque eu sou o divino. E o divino Jesus vence a morte. O humano Jesus vence o pecado. Porque foi um filho de Adão, de carne e osso, que teve uma vida perfeita e nunca pecou. Aí ele venceu o pecado. Onde Adão e todos nós pecamos, ele venceu e derrotou Satanás. Então ele venceu o pecado como ser humano. Só que, para vencer a morte, nenhum ser humano ou anjo pode vencer a morte. Aí o divino Jesus, o divino Filho, vence a morte. Porque eu tenho a minha vida, e Jesus fala que ele tem vida, ele pode deitá-la e ele pode tomá-la de volta, porque é dele. E é meio curioso, não é do Pai, é dele. Não, mas o Pai não mandou? O Pai mandou e ele obedeceu, e só ele podia obedecer isso. Que ele tem a própria vida divina para vencer. E ele vence como Deus, sai da sepultura, 100% Deus, 100% humano. Agora,
o meu lado humano venceu o pecado e o meu lado divino venceu a morte. E quem confiar em mim é vitorioso comigo. Então, e tragada foi a morte pela vitória. E quando usa a expressão o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, é porque sem lei eu não tenho noção do tamanho do meu pecado. Então, como assim a força do pecado é a lei? É simples, se eu passo 200 por hora e aparece uma placa 50 por hora, lascou, vou tomar uma multa. A lei do Detran deu força que os meus 200 por hora é pecado. Vou rebocar meu carro, vou perder minha carteira. Então, a lei deu força ao crime, no sentido que a lei revelou o crime. E a vitória de Cristo revelou que para aquele crime há uma solução. E aguilhão aqui é no sentido de, como eu leio a questão do aguilhão, né? Quem tem Bíblias mais antigas, como Almeida Corrigida e Fiel, Revista e Corrigida, ou a King James, as Bíblias baseadas em texto recebido, texto receptus, quando Jesus fala para Paulo que é duro contra ti lutar contra os aguilhões, né? Aqui aguilhão é no sentido de uma lança pontuda que você usa para cutucar um gado para ele ir para frente. Então é uma ideia de domínio, de poder que você não consegue derrotar. Eu leio nesse sentido, né? É duro contra ti recalcitrar contra o aguilhão, no sentido que quem está guiando o boi cutuca e o gado é obrigado a obedecer. É uma ideia de domínio, de controle. E o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, por causa do pecado, a morte tem poder sobre a gente. Não, é como se a morte, vou personificar a morte aqui, tá? Não é Satanás, é a morte, é simbolicamente a morte. Como se eu falasse, o Henrique pecou, então o Henrique tem que morrer. Então o Henrique, ele é escravo, tem um aguilhão contra o Henrique, o Henrique pecou, ele tem que morrer, ok. Então eu sou escravo do pecado da morte. Aí Jesus vence e fala, a minha vitória é dele também. E a morte que ele merece, eu pago. E a vitória que eu mereço, eu compartilho com ele. E aí tudo é pago. E Jesus não salva as pessoas à força, ele salva as pessoas na moral. E não apenas na força bruta, mas com a moral de quem venceu e tem justificativa para ressuscitar os mortos e perdoar aquele que se arrepende. E Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo, que é difícil, aliás, é impossível. Só Deus consegue ser os dois. Ele consegue ser justo e misericordioso. Ele consegue aplicar a justiça do crime que merece ser pago e também justificar o pecador sem deixar de ser justo. É uma luta entre justiça e misericórdia que Deus consegue fechar essa equação com a morte de Cristo e com a vitória na cruz. Muito bom. 2 pontos que me trouxeram ali uma curiosidade. Primeiro que nós somos muito bem-aventurados por saber como é que vai ser o final da história antes de vivê-la, né? Então, a gente já sabe como é que vai terminar a história. A gente olhou aqui no final, gostei desse final, vou ler o livro todo. Aí a gente já tem essa bênção. E o segundo ponto, gostei muito dessa explicação desse pastor americano, né? Que é um padrão de lógica muito legal para a gente interpretar. Basicamente, a gente tinha um algoritmo dominante e a partir do momento que essa razão foi quebrada, ele foi alterado. E a nova matriz desse algoritmo foi criada por Jesus. Então, é muito legal, porque pela lógica, né, quem gosta de lógica, quem é cético e tudo mais, consegue ver que Deus ele não faz as coisas de uma forma mística ou sem propósito, ou sem porquê, né? Arbitrária. Tudo tem um sentido muito rico. Às vezes a gente não comporta, né? Mas não significa que não existe. Então a gente é muito presunçoso às vezes, né? Quer entender física quântica se nem estudei a física clássica. Então a gente às vezes quer pular muitas etapas e não, eu quero conhecer, se eu não conheço não existe. Então às vezes até uma infantilidade nossa. Então eu achei muito bacana porque a vitória sobre a morte já foi decretada.
esse decreto ainda não foi cumprido, mas a gente sabe que ele vai ser cumprido. E as nossas esperanças estão baseadas nisso. E as fichinhas da nossa vida, né? Aí a gente puxa a lição de ontem, a semente que a gente tem é essa vida finita aqui. A gente tem duas escolhas. Ou eu vivo aqui agora, só se vive uma vez, e realmente, né, quem fala só se vive uma vez, às vezes está certo. Porque se você se sentencia a viver só essa vida aqui, você acaba construindo, né, a sua sentença. Mas, enfim, te deixar à vontade para falar um pouquinho, concluir, né, esse tema, e depois a gente vai avançar. Perfeito. Até comentar com você aqui, Daniel e Iris, sobre sexta-feira, né? Uhum. Então peraí, você já Paulo. vai pular para sexta. Seguinte, se você acompanhou a semana do estudo da lição até aqui, essa recapitulação, nessa conversa, e você gostou, muito obrigado. Deixa o seu like, compartilha, manda para aquela pessoa que você sabe que vai agregar na vida dela. Seja você luz também, né? Um mensageiro, porque a mensagem é sempre maior do que o mensageiro, né? Hoje a gente aqui foi instrumento de Deus. Se tirasse o Espírito Santo e largasse só a carne aqui, não ia sair nada de bom. Mas louvado seja Deus, porque Ele tem misericórdia da gente, primeiro de quem está aqui falando e depois, né, dos nossos irmãos que estão aí recebendo essa bênção. Então compartilha também, seja um canal de bênçãos para abençoar também a vida de quem você conhece e quem você ama. Pratique, né, o amor. Segundo, se você não viu, se esse é o primeiro vídeo que você assiste, a gente faz uma recapitulação da lição. Essa lição aqui é um material que a gente não recebe nenhum centavo para divulgar, mas porque é enriquecedor para as nossas vidas. A gente também acredita que vai trazer valor para a sua vida, vai trazer talvez uma luz, né, para alguma questão que você tenha pessoal, talvez uma falta de sentido que você enxergue na existência, não sei. Mas para todas as perguntas, Deus tem a resposta. E se a gente buscar de forma sincera, a gente pode encontrar ela. E então a gente te convida, né, a fazer o estudo com a gente, não somente de hoje, mas durante a semana a gente lançou os vídeos sobre outros temas que cada semana tem um tema específico. Essa semana veio mais sobre a ressurreição de Cristo e como isso impacta as nossas vidas, a nossa esperança, né, é a razão da nossa fé, é a pedra que edifica, é o pilar central da nossa fé. Então, vem com a gente estudar, não somente esse tema, mas os outros também, tá bom? E agora a gente vai partir para o estudo adicional, que é uma pequena recapitulação, um fechamento ali da ideia central. Então, continua com a gente e, enfim, que seja uma bênção nas nossas vidas e na sua também, em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir, então. Amém. Queria citar aqui João 11, 25, 26. João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, e a própria escritora Ellen White, né, comenta aqui com muita sabedoria, a divindade de Cristo, no comentário de sexta-feira, a divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para aquele que crê. E quando fala de eu sou a ressurreição e a vida, além de ele ser divino e ter o poder sobre a vida, a sua vitória moral sobre o pecado e a morte, vencer onde Adão e todos os seus descendentes perderam, ele venceu. Isso dá a ele moral para vencer, moral para ressuscitar, moral para perdoar, moral para justificar, moral para dar essa esperança àquele que crê. E mesmo que a gente não entenda exatamente ali os termos físicos, quânticos, espirituais, a ideia é o seguinte: você conhece, aprende sobre Cristo e você fala assim, olha, eu não entendo muito não, mas eu falo com respeito, tá? Entre aspas, esse tal de Jesus, confio nele. Se ele diz, então é verdade, porque esse homem, ele é bom, ele é santo, ele é justo, ele é misericordioso, tudo que ele fala se cumpre, a sua vida testifica de quem ele é. Então, se ele diz, quem sou eu para duvidar? Se ele diz que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele vai ter a vida eterna, então eu creio, né? E ele comenta no verso 26, João 11, 26, quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Mesmo que eu sofra,
existe uma expressão dano eterno. O que é dano eterno? É algo que machuca o seu caráter e pode te afastar do céu. Então, por exemplo, Jó, toda aquela temática do livro de Jó, né? Um homem que, a famosa paciência de Jó, um homem que sofreu indescritivelmente, né? Jó sofreu muito, sofreu dano, mas ele não sofreu dano eterno. Peraí, mas ele perdeu 10 filhos, todos os bens, a saúde, a reputação, que é uma coisa que a gente esquece. Ele não perdeu só os filhos, os bens e a saúde. Ele ficou com a reputação de pecador. Né? Ah, Jó, confessa logo o seu pecado, que você está escondendo. Por isso que está acontecendo isso com você, porque você tem um pecado escondido. Ele ficou com a reputação manchada também. Mas ele não sofreu dano eterno, ou seja, porque ele se manteve fiel e inocente na sua causa. Então, o caráter dele não foi manchado. Quem sofreu dano eterno? Judas, Pilatos, Caim, Saul. O que é dano eterno? É algo que te afasta de Cristo, afasta o seu caráter da influência do Espírito Santo. O Espírito Santo para de influenciar. Você dificulta o trabalho do Espírito Santo no seu coração, isso te afasta do céu. Então, Cristo não promete para de sofrer. Muito pelo contrário, às vezes o cristão sofre mais do que o ímpio. Mas, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, eu venci, a minha vitória é sua. A minha vitória sobre o pecado eu te dou, a minha justiça te cobre, a minha esperança te dá esperança, a minha ressurreição te dá esperança de ressuscitar. Mas você passa por angústias e sofrimentos, dano eterno você não vai sofrer, porque ninguém pode tirar da minha mão aquilo que o Pai me deu. Então, quem crê em mim, a vida eterna está garantida. E mesmo o sofrimento que a gente passa, muitas vezes são instrumentos que Deus usa para nos educar, para nos preparar para o céu. Então, em tudo há graças, até na dor. Mas o importante é que, é como você comentou, né? A gente pode não saber todos os capítulos da vida, mas a gente já sabe o capítulo final. A gente tem um spoiler. Vida eterna, felicidade eterna, diante do Cordeiro, Deus Pai, cheio do Espírito Santo, com os anjos, com os remidos, e felicidades indescritíveis naquele que crê. Esse é o capítulo final, que não é final, é eterno. Até lá, tenha fé, aguenta firme, que vale a pena crer em Jesus, e aquele que crê vai ressuscitar quando Jesus voltar. Amém. Poxa, que estudo maravilhoso, muito bom encerrar essa semana relembrando as promessas de Deus na sua palavra, voltando aqui um pouco, né, do que estava falando, que as escrituras já diziam que isso ia acontecer, e glória a Deus que hoje nós temos a esperança viva da salvação em Cristo Jesus. Eu vou orar nesse momento para a gente encerrar essa lição. Fechamos nossos olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos cheios de gratidão por essas mensagens que a Tua palavra traz. Promessas que vão se cumprir, promessas que a gente confia no Senhor, confia na integridade da Tua perfeição, que elas irão se cumprir no momento certo, no momento que o Senhor sabe que é o certo. Pode parecer que está demorando, mas o Senhor tem um tempo certo de todas as coisas acontecerem e de todas as respostas serem dadas na eternidade. Assim aguardamos e poder Te ver face a face. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. E que você continue nos acompanhando no próximo estudo da outra semana. Obrigada por ter chegado até aqui. E siga a gente no nosso Instagram, @adventistas_caxambi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.